O início desse milênio ficou marcado pela chegada de novos atores pela disputa de espaço na economia global. Em meio a essa disputa, surgiu o conflito comercial entre Estados Unidos e China. Meu nome é Geston Neto e juntamente com Amanda Aureline fazemos parte do EGA. Iremos apresentar detalhes desse embate e a luta pela manutenção da hegemonia. Um dos novos atores no cenário internacional é a China, e para explicar um pouco do sucesso deles, é preciso voltar no tempo. Após uma fracassada imposição de uma revolução cultural que durou entre 1966 até 1976, os chineses entendiam que era o momento das reformas econômicas. Em 1978, após Deng Xiaoping assumir o poder logo após a morte de Mao Tse-tung, iniciou-se a abertura econômica que alterou o rumo do crescimento econômico do país. Abertura ao capital estrangeiro, descoletivização da agricultura, privatização de estatais e desburocratização foram algumas das medidas implementadas. Se na economia planificada o Estado é quem detém a quantidade e o preço das mercadorias, na economia de mercado a lei da oferta e demanda é quem prevalece. Durante o tempo que esteve à frente do país, Xiaoping incentivou a troca de experiências do país com grandes potências do Ocidente, algo que era visto com certo ceticismo na época que Mao Tse-tung comandava. A chamada Reforma e Abertura conseguiu tirar 740 milhões de pessoas da pobreza, segundo dados oficiais. Com esse aumento de competitividade e ganho de relevância no cenário internacional, a China começou a rivalizar com as grandes potências. Aliada a essa nova mudança de política implementada ainda no século passado, existe o fato do país asiático ter uma grande mão de obra e ela ser sensivelmente barata, que acaba facilitando a escalada do país ao topo do comércio mundial. Com a invasão desses produtos chineses no mercado ocidental, os Estados Unidos, maior potência do mundo, começou a se sentir ameaçado e iniciou uma guerra comercial no ano de 2018. Esse sentimento de ameaça por parte dos norte-americanos e, consequentemente, o início da batalha comercial gerou diversos efeitos ao redor do mundo. Desvalorização de bolsas, estabilidade do valor do dólar e uma diminuição do crescimento de economias ao redor do mundo foram alguns destes problemas. Como dito anteriormente, a guerra comercial teve início em 2018, mas ela começou a ser desenhada ainda em 2016, na campanha presidencial norte-americana. Na ocasião, o presidenciável Donald Trump adotou um discurso hostil contra a China, defendendo a política do America First, em tradução livre, América Primeiro. Para ele, Trump, era necessário recuperar o protagonismo, consolidar a indústria americana e valorizar os produtos nacionais, em detrimento aos produtos estrangeiros. Adotar, em certa maneira, um protecionismo. Nos últimos 25 anos, os Estados Unidos apresentou um aumento no seu déficit comercial frente aos chineses. Vale destacar o notável crescimento dessa disparidade na balança comercial entre americanos e chineses após a entrada da China na OMC em 2000. O presidenciável norte-americano ainda acusava os chineses de roubo de tecnologia, desvalorização da moeda e dumping de produtos. Vale destacar ainda que tudo ainda estava somente no campo de ameaças e discursos, haja visto que as eleições ainda não haviam sido concluídas. Com o fim do processo eleitoral e a vitória de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos não demorou muito para colocar em prática suas promessas de campanha eleitoral. Em janeiro de 2018, ele anunciou a imposição de tarifas comerciais em alguns produtos, como painéis solares e máquinas de lavar importadas da China. Pouco tempo depois, repete a prática de sobretaxa, agora contra o alumínio e o aço. Diante de tamanho impacto em sua economia, a China respondeu às medidas impostas pelos Estados Unidos. Se utilizando as mesmas práticas norte-americanas, a China sobretaxou uma série de produtos americanos, algo em torno de 60 bilhões de dólares. No decorrer do processo de disputa comercial que as duas maiores potências travaram ao longo desses anos, algumas tentativas de trégua e paz surgiram ao longo do conflito,
mas que se mostraram sem muito resultado efetivo na prática. Em agosto de 2019, Donald Trump anunciou uma nova tarifa de 10% à China, sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses. A retaliação chinesa foi de imediato, com o Banco do Povo da China desvalorizando propositalmente a sua moeda, o yuan. Isso fez com que os produtos dos Estados Unidos se tornassem mais caros, diminuindo seu poder de competição frente aos chineses. Esse contexto, sem perspectiva de resolução de um acordo no curto prazo nessa guerra comercial, faz com que o cenário econômico mundial permaneça sob forte estabilidade, com essas incertezas gerando queda nos indicadores econômicos, principalmente para os países em desenvolvimento, porque os investidores preferem destinar seus recursos para os mercados mais seguros. De acordo com a FMI, o crescimento do PIB global em 2018 foi de 3,6% e em 2019 atingiu um percentual de 2,9%. Para a FMI, essa diminuição do crescimento global passa pelas tensões causadas pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. No meio de toda essa disputa entre Estados Unidos e China, o Brasil tenta passar ileso nesse confronto. De acordo com dados da FGV, em 2018, primeiro ano da disputa comercial, o Brasil aumentou em 35% suas exportações para a China na comparação com 2017. Isso se deve porque com as tarifas fica mais caro para os chineses comprar os produtos dos Estados Unidos e para os americanos comprarem da China. Por causa disso, precisam encontrar mercados alternativos. Para os especialistas, a curto prazo, toda essa guerra comercial é benéfica para o Brasil. Entretanto, a médio e longo prazo, os riscos são maiores do que as oportunidades. Em termos de benefícios, podemos identificar dois. Como os produtos agrícolas norte-americanos foram duramente afetados pela taxação da China, os chineses tiveram que buscar alternativas no mercado. Com isso, o Brasil, terceiro maior exportador agrícola, acabou por ser favorecido. Outro ponto benéfico foi a falta de um acordo entre os dois países. No momento de trégua, os dois países ensaiaram assinar um acordo que poderia prejudicar as exportações brasileiras. Por fim, o acordo não foi assinado e Donald Trump ordenou ainda a elevação das tarifas sobre os produtos chineses. Sobre os riscos, podemos identificar dois. O primeiro seria que o cenário atual de imprevisibilidade deixa diversas incertezas no mercado. As empresas têm receio de um acordo e acabam por travar seus investimentos. O segundo aspecto a ser considerado é o dos efeitos na economia global. Em um de seus relatórios, o FMI afirmou que nesse ritmo de guerra comercial, o dinamismo da economia mundial está sendo afetado. Com essa desaceleração, a capacidade de crescimento dos países começa a ser afetada. Além de toda essa confusão da guerra comercial que a gente já viu, as duas grandes potências também estão fazendo a guerra tecnológica, ou guerra pelo 5G. E é sobre essa guerra e como ela atinge o Brasil que eu vou estar explicando agora. Mas antes de falar como essa guerra começou, eu vou falar sobre o 5G e como ele vai revolucionar o futuro da humanidade. O 5G é uma nova velocidade de download e upload de dados cerca de 10 a 20 vezes mais rápido que a do 4G, coberturas mais amplas e conexões mais estáveis. Essa nova tecnologia permite que mais dispositivos acessem a internet móvel ao mesmo tempo, além de que mudará muito o estilo de vida das pessoas, porque ela vai revolucionar a internet das coisas, ou seja, a conexão entre o mundo físico e a internet, como veículos autônomos, eletrodomésticos inteligentes, sistema de iluminação pública e entre muitos outros. Agora que ficou claro do que é o 5G e como ele vai mudar o estilo de vida das pessoas, vamos entender como é que essa tecnologia causou uma guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. Algumas empresas como Samsung, Nokia, ZTE e entre outras já fornecem os equipamentos de rede 5G. Mas é a empresa chinesa Huawei a maior provedora global de equipamentos de telecomunicação de rede 5G. E foi através dessa empresa que se deu início à guerra tecnológica entre as duas grandes potências. Tudo começou quando a diretora financeira da Huawei e filha do fundador da empresa, Wang Zhongman, foi presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos e liberada sob fiança e suspensão da justiça. Os Estados Unidos a acusam de ter vendido produtos de telecomunicação ao Irã e de permitir às autoridades chinesas o acesso da rede de telecomunicação de outros países. Se condenada, ela pode levar uma sentença de até 30 anos de prisão.
Após essas acusações, o governo americano colocou a empresa em uma lista de companhias pela qual ameaça a segurança nacional e declarou que as empresas americanas só poderiam fazer negócios com a permissão do governo. Ou seja, a empresa Huawei foi colocada em uma lista negra do governo americano. A empresa Google foi a primeira a se manifestar. Ela anunciou que iria deixar de fornecer a Huawei o sistema Android que utilizava pelos celulares da empresa. Outras empresas como a Intel, a Qualcomm e a Broadcom, que são as companhias mais famosas de chip do mundo, também disseram que iriam parar de fornecer seus produtos para os chineses. Porém, parecia que a empresa chinesa já estava ciente que em algum momento esses problemas iriam acontecer, pois eles tinham armazenado estoques de até 3 meses de equipamentos americanos para sobreviver a esse tipo de ação. E na questão do Android, desde 2016 eles trabalhavam em seu próprio sistema operacional. Ou seja, todas as medidas feitas pelo governo americano não atingiram tanto a empresa quanto o esperado. Mas vocês devem estar se perguntando, por que o governo americano, e mais especificamente, por que o ex-presidente Donald Trump está tão desconfiado da empresa chinesa e a acusa de espionagem sem ter provas? Segundo o próprio ex-presidente, foi por conta de uma lei aprovada em 2017 na China, dando permissão ao governo a requisitar dados de companhias privadas, caso a mesma seja classificada como importante para a soberania do país. Foi por conta dessa mesma lei que o ex-presidente baniu aplicativos chineses como o WeChat e o TikTok, e afirmou que só poderia ser usada nacionalmente se fosse vendido para uma empresa americana. No Brasil, a implementação do 5G virou cenário de disputa entre China e Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos boicotou a empresa chinesa Huawei e reiterou seu posicionamento ao mundo, dizendo de que a sua tecnologia para a rede de dados e a sua aproximação com o governo chinês representam uma ameaça à segurança nacional para as nações que a adotem. Diante disso, vários países como Austrália, Nova Zelândia e Japão tomaram medidas de veto ao acesso da Huawei aos seus mercados. Por esse motivo, pelo banimento da Huawei em vários países por conta dos Estados Unidos, tornou-se ainda mais importante o leilão das redes móveis de quinta geração no Brasil, que anteriormente estava previsto para 2020, mas por conta da pandemia foi adiado para 2021. Além disso, o Brasil é um país geoestratégico para ambas as nações, já que é o maior país da América Latina. Além de que, segundo a OCDE, será o maior leilão de 5G no mundo, sendo muito positivo para a Huawei, porque apesar dela não participar diretamente do leilão, ela pode fornecer equipamentos para os operadores que estão na disputa. Em novembro de 2019, o executivo que comanda as operações no Brasil e na América Latina em geral, da Huawei, reuniu-se com o atual presidente Jair Bolsonaro em Brasília para tentar uma aproximação com o governo brasileiro, deixando claro para o presidente da República que quer participar da implantação dessa tecnologia no país. Mas parece que o executivo da Huawei não foi o único a visitar o Brasil naquele ano. Isso porque, em outubro do mesmo ano de 2019, autoridades americanas vieram para o Brasil apresentar ao governo federal o Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos. Esse Comitê de Investimentos Estrangeiros é o órgão que analisa se investimentos internacionais representam alguma ameaça à sua segurança nacional. Eles disseram que iriam trabalhar para conscientizar aliados sobre o risco de segurança e os verdadeiros custos e implicações do uso de fornecedores não confiáveis de rede 5G, e sobre como maneira pelas quais as decisões de aquisição hoje podem ter sérios impactos a longo prazo. Afirmam também que o Brasil tem soberania para tomar suas próprias decisões quanto à implementação de rede 5G, mas os Estados Unidos também devem proteger sua segurança, inclusive em relação ao sistema de tecnologia da informação e comunicação. No entanto, em julho de 2020, o tom da conversa já foi diferente e pouco diplomática. Todd Chapman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, em entrevista ao jornal O Globo, ameaçou o Brasil dizendo que se a Huawei conseguir a licença no Brasil para a introdução da tecnologia 5G, vai haver consequências.
Essa pressão para o Brasil escolher entre as duas potências deixa o país em uma posição de saia justa, já que tanto os Estados Unidos quanto a China são os principais aliados comerciais do Brasil. Independentemente do lado que escolha, vão haver perdas. É importante ressaltar como o Brasil se coloca no meio de uma questão importante. No passado, durante o período Vargas, o Brasil soube se aproveitar da dualidade de poder que o contexto geopolítico da época apresentava. Adepto da política da diplomacia pendular, o país soube ser oportunista e extrair vantagens de ambos os lados. A disputa hegemônica entre Estados Unidos e China parece estar apenas no começo. Resta saber por quanto tempo e quais os efeitos dessa disputa.